Saudações, caro internauta, e bem-vindo a Angop. Hoje temos em estúdio o Dr. Vela António, especialista em fiscalidade, e o nosso tema de conversa é o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA. Doutor, seja bem-vindo. Já lá vão 9 dias desde a entrada em vigor do Imposto sobre Valor Acrescentado e temos notado uma subida a nível dos produtos da cesta básica. O que se lhe oferece dizer sobre isso? Muito bom dia e obrigado, Angop, pela oportunidade. E um bom dia extensivo aos nossos internautas. Relativamente os 9 dias que já se passaram desde a entrada em vigor do Imposto sobre Valor Acrescentado no dia 1 de outubro, e do ponto de vista do sujeito ativo, aqui chamamos a colação o Estado, por meio dos seus órgãos, que é o Ministério das Finanças, e ainda pelos órgãos tutelados especializados, Instituto Público, aqui, mormente, a Administração Geral Tributária, ainda é bastante cedo para nós fazer uma análise do ponto de vista de resultados. Para os consumidores, relativamente já temos alguns resultados, não é? E esses resultados, importa frisar que são resultados do mercado. Quer dizer que nós temos aqui o fator especulação, que é um produto tóxico para o mercado. Quando nós temos um mercado especulativo, aquilo tem uma incidência direta nos preços dos produtos. Como o mercado informal é a maior franja do nosso mercado, e por sua vez, esses muitas das vezes consomem uma informação não bem apurada, outros sim, por vezes não têm capacidade de contratar especialista para fazer um estudo de planeamento fiscal. Nesta ordem de ideia, muitas das vezes recorrem a informações provindas de órgãos não oficiais, por um lado, e por outra, de fontes errôneas. Isto é, que muitas das vezes aplicam taxas, mesmo não estando na incidência. Aqui temos casos relatados que há contribuintes, não é? Mesmo não estando sujeito a IVA, aplicam uma determinada taxa. Quer dizer que, para os contribuintes, agora temos alguns efeitos que são efeitos próprios do próprio imposto. Logo à entrada, há um choque térmico, na medida que é uma coisa ex nova no nosso sistema tributário, mas facilmente colmata-se com a fiscalização, porque a fiscalização é que tem a função, não é, de regular o mercado. Aqui chamamos o Ministério do Comércio, que é o órgão do Estado que tem essa competência. Outro sim pode se juntar efetivamente à Administração Geral Tributária, que é um instituto público que tem como função conduzir a política tributária no país. Doutora, a diferença entre IVA e imposto do consumo, se possível, dê-nos alguns exemplos práticos. O IVA e o imposto de consumo, elas têm semelhança do ponto de vista de tributação, se nós arrumamos características. Os dois tributam sobre o consumo. Os dois são impostos sobre consumo. Depois, no ordenamento tributário angolano, os dois também têm diversas taxas. Então, estas são as grandes semelhanças que temos nos dois impostos. Agora, indo diretamente à pergunta, a diferença. A primeira diferença é que o IVA é típico e o imposto de consumo é atípico. O IVA é típico porque é um imposto, não é, que é praticado em diversas realidades econômicas e tributárias no mundo. Agora, o imposto de consumo é atípico. É atípico porque ele é um imposto que quase só é tributado no sistema fiscal angolano. Quer dizer que é um imposto provisório que foi criado para atender às necessidades momentâneas, porque o mercado ou o sistema tributário angolano ainda não estava suficientemente preparado para receber um imposto como o IVA. E as diversas vicissitudes que o IVA se impõe, como ter técnicos especializados, ter softwares com a capacidade de comunicar-se diretamente com o órgão de gestão tributária e softwares para emissão de faturas. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o IVA tem um efeito dedutivo. O imposto de consumo não contempla o efeito dedutivo.
Doutor, já para terminar, essa taxa de 14%, já que nos outros países a nível da África a taxa é mais baixa? A taxa de 14%, importa dizer que no ordenamento tributário de Angola, como nos outros, não é? Esta taxa nem sempre é a que se pratica em todos os regimes. Por exemplo, temos na província de Cabinda que a taxa é de 2%, pouco se fala. Quer dizer que os produtos aqui comercializados naquela província do país, não é, são transacionados quando tem incidência a taxa de 2%. E mais, nós temos o regime transitório. O regime transitório também a taxa é de 3%, mas esse 3% é sobre as vendas efetivamente recebidas num trimestre. Não é muito publicado, ou seja, a informação não passa com bastante frequência, mas temos taxa de 3% no regime transitório. E essa taxa, me parece que o legislador andou suficientemente bem, que veio acudir àquelas situações que muitos clamam, que as empresas não têm capacidade financeira, não têm liquidez, como é que vão pagar IVA? Ora, essa taxa só é aplicável no regime transitório e só se tributa, ou a obrigação só é exigível, sempre que o que tem a obrigação de liquidar a pagar ao Estado receber efetivamente de seu cliente. Temos o regime da não sujeição. O regime da não sujeição também tem uma taxa que nós chamamos, vulgo aqui o termo, uma taxa zero. Está isento. Isso também eu digo que aqui o legislador andou bem, uma vez que se levanta a discussão, aqui as vulgas cantinas, que nem sequer têm capacidade de ter um software, muito menos de ter um contabilista. Bom, mas sabes que devido à especulação, alguns aplicam a taxa invisível. O que é a taxa invisível? Se o seu produto até dia 30 de outubro era 100 kwanzas, pela informação tosca que ele recebe de diversas fontes não oficiais, ele aplica 14% e diz que ouviu que o Estado disse que a taxa tem que subir a nível de 14%. E isso é que está originando alguma especulação e alguns preços subirem no setor informal. Então aqui basta frisar a todos os ouvintes, aos internautas, que temos várias taxas. Temos para o regime transitório, que é 3% sobre as vendas efetivamente recebidas, a contrapartida financeira, e temos ainda os não sujeitos que não pagam imposto. E ainda podemos chamar o regime de caixa. O regime de caixa, que é também aquele regime que vem facilitar as empresas que têm dificuldade de tesouraria. Algumas empresas vieram a públicos, né? Falaram sobre a redução de pessoal e até mesmo outras ameaçaram fechar as suas portas, tudo sobre a entrada em vigor do IVA. O que lhe oferece dizer sobre isso? Nós estamos numa economia de mercado e de um tempo a essa parte a nossa economia está assombrada do efeito crise. Crise é um efeito tóxico para a economia, na medida em que as empresas perdem a robustez. Isso implica dizer que, desde 2014 até a data que estamos, mesmo sem a entrada em vigor do IVA, suponhamos, podemos chamar aqui a data 30 de setembro, nós temos uma queda vertiginosa do número de empresas. Esta continuidade nada tem a ver com um determinado imposto. Dr. Vela Antônio, muito obrigada, é sempre um prazer recebê-lo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Angop, e aqui o meu muito obrigado extensivo aos caros internautas. Desde já, muito bom dia e boa continuação. Foi um prazer trabalhar para si. Continue ligado nesta plataforma de comunicação. Contamos consigo. Tchau, tchau e até a próxima.